O Android é uma suíte de softwares open source, em sua maioria, já que muitos componentes dos aparelhos Android que usamos são de código fechado e feito pelo fabricante, mas isso não vem ao caso desse vídeo. O propósito desse sistema operacional é prover uma plataforma para que uma ampla variedade de fornecedores possam fazer suas ideias de programas e as colocarem em práticas em dispositivos móveis no dia a dia. O SO foi originado por um grupo de companhias Open Handset Alliance, OHA, lideradas pela Google. Hoje em dia é bem óbvio que diversas empresas têm interesse no desenvolvimento desse sistema, e a manutenção e liderança no desenvolvimento é feita pela Google até hoje. Hoje eu vou mostrar para vocês uma ideia geral de como esse SO é estruturado para que possam ser executados os aplicativos nele. Então, o Android é organizado em várias camadas, que nem o Shrek e sua cebola, ou que nem o Thor, ligado? Várias camadas, onde cada camada representa um nível de abstração do serviço que ela oferece e se liga a outra através de suas APIs. Por exemplo, a camada de mais baixo nível, ou seja, mais perto do hardware, é o próprio kernel do Linux, que no fim das contas o Android pode ser resumido a um Linux podado com uma máquina virtual Java rodando em cima, e também com algumas funções a mais acrescentadas que são específicas de hardware de dispositivos móveis que a gente não encontra num Linux padrão, num Linux de servidor ou num Linux de desktop que a gente veria normalmente. Acontece que cada hardware pelo mundo aí é diferente, e escrever chamadas para esses diferentes hardwares pode ser muito trabalhoso. Por isso os desenvolvedores do Android adicionaram a partir da versão 8 uma camada logo acima do Linux, que é a HAL, ou Hardware Abstraction Layer, que contém chamadas ao hardware para os programas acessarem de um jeito uniforme, sem se preocupar em escrever diferentes códigos para diferentes hardwares. Então, por exemplo, existem os componentes de áudio do kernel do Linux e outros componentes que cada hardware vai ser diferente, vai ter suas chamadas diferentes, além de suas arquiteturas diferentes, mas toda essa chamada vai ser padronizada e uniformizada nessa camada da HAL, que vai ter chamadas iguais, independente de qual hardware estiver rodando. A pessoa que estiver escrevendo uma biblioteca para o Android ou que estiver mexendo na Android Runtime vai fazer as mesmas chamadas e não ter que se preocupar com coisas específicas do hardware. Geralmente quem usa a camada HAL não são os desenvolvedores de aplicativo, apesar que nada os impede de fazer isso, mas é desnecessário. A HAL é acessada pelas bibliotecas das APIs do sistema operacional, escritas em sua maioria em C, C++, e também pela Android Runtime, que é a máquina virtual que executa os bytecode DEX, que a gente vai ver em breve o que é. A ART é resumidamente o substituto da Dalvik, a antiga máquina virtual Java do Android. E por falar em ART e nas bibliotecas C++, a gente já está falando da camada superior ao HAL, a que roda logo acima. Um exemplo de programa que roda nessa camada é o WebKit, um componente de interpretação de linguagem web, como HTML, JavaScript e outros. É uma engine de web browser, que praticamente todo aplicativo de navegador do Android, inclusive de outros sistemas operacionais, também utiliza o WebKit. Por exemplo, o iOS, alguns navegadores Linux, a maioria, na verdade, vai utilizar o WebKit. E a Android Runtime, que é a máquina virtual que executa os bytecodes que a maioria das linguagens de alto nível vão ser traduzidos para. Já chegando mais perto do desenvolvedor Android, temos a API Java, que é o framework contendo os códigos de mais alto nível usados para se desenvolver aplicativos. São essas que são importadas nos nossos códigos Java ou Kotlin quando estamos, por exemplo, escrevendo import android. Alguma coisa. Elas provêm as chamadas simplificadas para que todos os componentes dos sistemas, como por exemplo telefonia, SMS, câmera fotográfica, microfone, sensores, etc. E por último, a camada que o usuário do Android enxerga são os próprios aplicativos do sistema e os aplicativos diversos que ele utiliza e instala no seu sistema. Eles se utilizam de toda essa infraestrutura abaixo que a gente viu. Quando a gente executa um aplicativo, como por exemplo a câmera, ela vai usar chamadas do framework Java que está logo abaixo, para o uso da câmera. Mesmo que você faça um aplicativo com um código que seja em outra linguagem, ele vai ser transformado em uma linguagem index que vai rodar sobre o Android Runtime e vai usar chamadas da API Java do framework. Por falar em app, temos que falar no APK. O APK é uma sigla para Android Application Pack. É equivalente ao arquivo do tipo MSI para Windows, sabe, instalador.
É um tipo de arquivo desenvolvido pela Google para conter tudo que é necessário para se instalar um aplicativo no sistema. Na prática mesmo, é apenas um arquivo zip, tanto é que ao rodar o comando file do Linux sobre um APK, a resposta vai ser que é um arquivo zip. Por exemplo, eu tenho esse arquivo aqui nessa pasta, que é um APK, e ele mostra para a gente que é um zip archive data. No entanto, se você apenas descompactar usando um programa do tipo WinZip ou algum outro, você vai ver que não vai conseguir acessar os recursos nele. Isso acontece porque o APK é compactado e seu conteúdo textual de imagens não vai se manter nesse formato. Por isso que a gente instala o APK-Tool na aula anterior. Ele serve justamente para descompactar os recursos de uma forma legível, dentre outras aplicações. Então, vamos descompactar ele usando o APK-Tool. APK-Tool D, descompactar, e o nome do arquivo. Ele cria essa pasta aqui com todos os recursos lá dentro. Todo APK vai conter pelo menos uma assinatura, uma pasta de recursos e um arquivo DEX, que é o bytecode que vai ser interpretado pelo Android Runtime. Esse aqui, no caso, o arquivo DEX já foi descompactado por um Smiley. Vou pegar um outro aqui que ele roda como zip, para vocês verem. Esse aqui, por exemplo, eu acho que vai dar certo. Esse aqui, por exemplo, ele abriu como um arquivo zip. E você vê que tem aqui dentro um arquivo .dext, um arquivo de recursos, o Android Manifest, uma pasta res e uma pasta meta. O Manifest vai conter, esse Android Manifest vai conter as activities, por exemplo, as telas, os códigos, por onde a execução começa, seja ao abrir o aplicativo, os códigos por onde a execução começa, seja ao abrir o aplicativo, ou seja, por algum outro serviço que roda em background. Contém também as permissões que o aplicativo solicita, como, por exemplo, acessar a rede, utilizar microfone. Esse aqui, por exemplo, que a gente descompactou. Esse aqui, por exemplo, ele solicita permissão de acessar a internet, de acessar o estado do Wi-Fi, ver se tem Wi-Fi disponível, para ver o estado do telefone, para escrever no dispositivo, ou seja, para escrever no armazenamento do dispositivo, e uma permissão bem perigosa, que é de instalar outros pacotes. Isso aqui, no caso, trata-se de um Trojan, já adianto para vocês. Por isso que ele tem essa permissão, porque futuramente ele faz um download e baixa um outro arquivo que contém mais outros códigos de Trojan. Também no XML ele vai ter as activities, que são as telas, os nomes dela, qual o código que vai startar essa activity. Essa diretiva que diz se ela é a principal, que é executada quando você abre o aplicativo, e os receivers, que são códigos que são executados em determinados eventos. Por exemplo, ao ser completado o boot, vai executar esse código que está marcado aqui. Então esse é o manifest. Outro arquivo no APK é o classes.dex. A extensão é uma abreviação para Dalvik Executable, apesar da máquina virtual não se chamar mais Dalvik. Né? O nome para o executável se manteve como Dalvik Executable, mas ele roda na Android Runtime, que é só uma evolução do Dalvik. Esse arquivo contém compactar todo o bytecode, ou seja, o próprio código do aplicativo, suas funções, classes, etc. Se eu abrir, por exemplo, no editor hexadecimal, vocês vão ver que ele é todo cheio de bytecode, código de máquina, mas para a máquina virtual do Dalvik. Quando a gente descompacta o arquivo com o APK-Tool, o APK com o APK-Tool, ele vai descompactar aquele arquivo DEX em código Smiley. O código Smiley é, resumidamente, um código assembly para o Android Runtime. Ele é facilmente editável, para que a gente possa modificar o comportamento do aplicativo. Depois de ser recompactado, a gente vai ver como faz isso na frente aqui também. Então, vou pegar um aqui de exemplo. Então, esse aqui é um exemplo de código Smiley. Ele declara algumas classes, alguns métodos. Isso aqui, por exemplo, cada um é uma função. Pode reparar que ele é um assembly muito mais fácil de ler do que o assembly de máquina mesmo. Ele é assembly de fato. Por exemplo, ele já tem os nomes de funções,
Ele tem o nome dos componentes Android que ele chama, então ele é um pouquinho mais fácil. A pasta meta-inf contém informações, hashes e assinaturas que são usadas para conferência do sistema ou instalar o aplicativo, por exemplo. Quando, ao alterar o comportamento do aplicativo pelo código Smiley, teremos que reassinar com nossa assinatura, já que é impossível assinar novamente com a assinatura digital original. O Android verifica a assinatura para ter certeza que cada nova versão de um app foi assinada por quem deveria tê-lo assinado e não algum terceiro mal intencionado. Aqui, por exemplo, aqui são os hashes de quem assinou esse Trojan aqui. Esse aqui são os certificados também, os hashes dos certificados de quem assinou esse arquivo. Quando a gente descompacta ele com o APK-tool, ele fica nessa pasta chamada original. É uma pasta que não existe no APK, o APK-tool que cria para a gente, e aqui ficam as informações das assinaturas. Por último, temos as pastas res, que contêm as estruturas visuais do aplicativo, principalmente os arquivos XML com layouts a serem interpretados pelo Activity Manager. O Activity Manager é um componente do Android que gera as visualizações das telas. Ele é o gerenciador de Activity, como o próprio nome diz, Activity é a tela. É uma estrutura de dados para a tela. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Esse aqui não tem nenhuma tela. Deixa eu pegar um outro que tem alguma tela. Eu acho que esse 46 aqui tem. Então, vamos descompactar ele. Aqui, por exemplo. Custom Progress Bar. É um exemplo de um componente visual. Ele tem uma lista de itens, tem formatos, tem ingredientes de cor. Resumidamente, então, esses XML são componentes visuais, como eles são estruturados. Então, pode ver que tem questão de cores, de ângulos, posição na tela, etc. Esse arquivo resources.asc é o arquivo de recursos compactados e nele pode ter de tudo, basicamente. Pode ter códigos nativos, pode ter binários escritos em C++, qualquer outro dado aleatório que o aplicativo usa. Quando a pessoa gera o APK instalador final, ele vai ficar compactado aqui, se não for algo que já tenha sido especificado ao programar, para ficar aqui na res. Outros conteúdos que podem ter APK é uma pasta chamada lib, mas nem todos vão ter. Essa lib vai conter bibliotecas compiladas, geralmente em C++. Pode ver que eles, inclusive, separam pela arquitetura de hardware que ele vai rodar. São injetadas durante o funcionamento do programa, vai conter funções específicas para aquele programa rodar. Bom, com isso a gente encerra essa aula. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, que eu auxilio como puder. Na próxima aula a gente vai ver em mais detalhes o código Smiley. Tá bom? Obrigado e até a próxima.